Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Há quase 4.000 anos, em uma paisagem de colinas secas e céu aberto, no que hoje conhecemos como o Oriente Médio, uma decisão estava prestes a selar o destino de milhares de pessoas. Os protagonistas dessa escolha eram dois homens: Abrão, um patriarca rico e respeitado, e seu sobrinho, Ló. Eles haviam prosperado juntos. Seus rebanhos de ovelhas e gado eram tão imensos que a terra já não conseguia sustentar os dois. As brigas entre seus pastores por poços de água e áreas de pastagem se tornaram diárias, criando uma tensão que ameaçava dividir a família. Abrão, com a sabedoria de um líder que valoriza a paz acima do orgulho, chamou Ló e fez uma proposta generosa. Ele disse que eles deveriam se separar para manter a harmonia, e, em um gesto de imensa nobreza, Abrão, sendo o mais velho e líder do clã, deu a Ló o direito de escolher primeiro para qual terra levaria sua família e suas riquezas. Ele ficaria com o que sobrasse. Para a cultura da época, essa era uma oferta quase impensável, um ato de humildade e confiança. De pé, em um ponto alto entre as cidades de Betel e Ai, Ló olhou para o horizonte. Seus olhos se fixaram no Vale do Jordão. A visão era espetacular. A planície se estendia como um tapete verde e exuberante, cortada por rios e com água em abundância. Parecia um verdadeiro oásis, um jardim divino em meio à aridez da região. Era a promessa de uma prosperidade ainda maior, de uma vida mais fácil. Lá ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. Sem hesitar, Ló fez sua escolha. Ele escolheu a beleza, a fartura, a riqueza aparente do vale. O que Ló talvez não soubesse, ou preferiu ignorar, era a fama dos habitantes daquela região. As histórias que corriam eram de um povo que havia se entregue a uma vida de excessos e crueldade, que tinha virado as costas para qualquer senso de hospitalidade e respeito, valores tão caros a Abrão. A caravana de Ló começou a se mover em direção ao leste, rumo ao seu paraíso particular. Abrão observou seu sobrinho partir e, então, se virou para as terras mais simples e áridas de Canaã, o lugar que lhe restou. Um ficou com a promessa visível de riqueza, o outro com a promessa invisível de sua fé. Aquela escolha, feita em um dia ensolarado com base no que os olhos podiam ver, parecia a mais lógica do mundo. Mas quantas vezes na vida as decisões mais importantes são aquelas em que o caminho mais brilhante esconde as sombras mais profundas? Ao chegar ao Vale do Jordão, Ló deve ter se sentido um homem de sorte. As cidades da planície, especialmente Sodoma, eram exatamente como ele havia imaginado de longe. Centros de uma riqueza pulsante. O comércio fervilhava nas ruas, com caravanas trazendo mercadorias exóticas de terras distantes. As construções eram sólidas e a terra ao redor produzia colheitas abundantes, garantindo comida e conforto para todos. Para um homem que vinha de uma vida seminômade, cuidando de rebanhos sob o sol forte, a vida na cidade era uma promessa de estabilidade e prosperidade. Ló se estabeleceu, e sua família cresceu ali. Com o tempo, ele não era mais um simples forasteiro. Ele se tornou uma figura de certa importância. A tradição conta que ele se sentava nos portões da cidade, um lugar que, naquela cultura, era o centro da vida cívica. Era ali que os negócios eram fechados, os julgamentos eram feitos e os líderes se reuniam. Ló havia se tornado parte do sistema, mas a beleza da fachada escondia uma estrutura podre por dentro. A riqueza de Sodoma e das cidades vizinhas não tinha gerado generosidade, pelo contrário, alimentava uma arrogância fria e um egoísmo profundo. A hospitalidade, um dever sagrado no mundo antigo, onde um viajante dependia da bondade de estranhos para sobreviver, era desprezada. Em Sodoma, um forasteiro não era um convidado a ser honrado, mas uma presa a ser explorada ou uma piada a ser humilhada. Os sussurros sobre a corrupção do lugar se tornaram uma realidade diária para Ló. A justiça era vendida, os pobres eram oprimidos sem ninguém para defendê-los. E a violência e a crueldade se tornaram o entretenimento da população. A sociedade de Sodoma havia criado suas próprias regras, onde a força se sobrepunha ao direito e o prazer pessoal era a única lei que importava. Era uma cultura que celebrava a si mesma e desprezava qualquer noção de compaixão ou dever para com o próximo. Ló vivia no coração dessa decadência. Ele via a injustiça nos portões onde se sentava e sentia a frieza nas interações diárias. Ele estava criando suas filhas em um ambiente onde os valores que aprendeu com seu tio Abrão eram vistos como fraqueza. A planície fértil que ele escolheu por sua beleza externa estava se revelando um pântano moral. E a cada dia que passava, o contraste entre a prosperidade material e a pobreza de espírito se tornava mais gritante.
É estranho pensar como alguém se adapta a um ambiente. Aos poucos, o que era chocante se torna normal, e o que era inaceitável se torna apenas parte da paisagem. Ló escolheu o paraíso visível, mas agora vivia em um inferno disfarçado. A pergunta que fica é: até que ponto ele percebia que a vida confortável que conquistou estava custando sua própria alma? A prosperidade pode, às vezes, se tornar uma armadilha. Para Abrão e seu sobrinho Ló, a riqueza que acumularam juntos se transformou em uma fonte de conflito. Seus rebanhos eram tão vastos, seus servos tão numerosos, que a terra que compartilhavam já não conseguia sustentá-los. As disputas por pastos e poços de água entre seus homens se tornaram constantes, ameaçando romper os laços de uma família que havia viajado unida por terras desconhecidas. Abrão, como o patriarca, o chefe do clã, sentiu o peso da responsabilidade. A honra e a unidade da família estavam em suas mãos. Em vez de impor sua autoridade, como era seu direito, ele tomou um caminho diferente, um caminho de humildade e visão. Ele chamou Ló e propôs uma separação amigável para que a paz entre eles fosse preservada. E então fez algo extraordinário. Deu ao sobrinho, o mais jovem, o privilégio de escolher primeiro para onde iria. Imagine a cena. Os dois, de pé em uma colina, observando a paisagem se estender à sua frente. Ló levantou os olhos e viu a planície do Jordão. Para um homem de negócios, um criador de gado, a escolha era óbvia. O vale era um tapete verdejante, irrigado por rios, um sinônimo de riqueza fácil e garantida. Do outro lado, as colinas de Canaã eram mais secas, rochosas, exigindo mais trabalho e fé. A decisão de Ló foi rápida, guiada pela lógica do ganho imediato. Ele escolheu o vale. Sua caravana, repleta de bens e animais, começou a longa descida em direção às cidades ricas da planície. Abrão assistiu à partida, ficando com a terra que sobrou, a porção aparentemente menos valiosa. Aquele momento, aquela partilha, foi muito mais do que uma simples divisão de propriedades. Foi a bifurcação de dois destinos, selada por duas mentalidades completamente diferentes. Uma guiada pela visão, a outra pela fé. Ló caminhou em direção a um futuro que ele podia ver e calcular. Abrão permaneceu em um futuro que ele podia apenas acreditar. A escolha de Ló o colocou no caminho de Sodoma, um lugar de prosperidade material, mas também de uma escuridão crescente que ele ainda não conseguia enxergar. É fascinante como uma única decisão, um único momento de escolha, pode definir toda uma trajetória. Olhando para trás, a decisão de Ló parece um erro fatal. Mas, na hora, para ele, talvez tenha parecido a coisa mais inteligente a se fazer. Quantos de nós não teríamos feito o mesmo? A oportunidade estava ali, bem diante dos olhos de Ló. Seu tio, Abrão, o homem que o havia criado e protegido, acabara de lhe entregar o poder de decidir o próprio futuro. A terra não podia mais sustentar os dois clãs, e para evitar que a família se partisse em briga, a separação era o único caminho. A generosidade de Abrão em deixá-lo escolher primeiro era um teste silencioso de caráter, uma tela em branco para Ló pintar seu destino. Quando ele olhou para o leste, o que viu o deixou sem fôlego. A Campina do Jordão era um espetáculo de vida em meio a uma região de morros secos. Era uma planície vasta e bem irrigada, com um verde tão intenso que a tradição a descreve como o jardim do Senhor. Para um homem cujos bens eram rebanhos, aquela visão era a promessa de uma prosperidade sem esforço, um futuro de abundância garantida. A água era farta, a pastagem era rica. Era o lugar perfeito. A escolha foi quase instantânea, guiada por uma lógica puramente visual e material. Ele cobiçou aquela terra, e no coração daquela fartura estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, centros de comércio e poder. A atração era irresistível. Ló viu a riqueza, o conforto, a chance de se estabelecer e se tornar alguém importante, deixando para trás a vida dura e incerta de um pastor nômade. Ele não estava apenas escolhendo uma terra, estava escolhendo um novo estilo de vida. O que Ló talvez não tenha levado em conta, ou preferiu ignorar, era a fama dos homens daquele lugar. Os relatos que chegavam aos acampamentos falavam de uma sociedade que havia se fechado em seu próprio egoísmo. A riqueza não gerou bondade, mas uma arrogância que desprezava os de fora e oprimia os mais fracos. Mas, do alto da colina, esses problemas morais pareciam distantes, pequenos, talvez até exagerados diante da promessa tão concreta de prosperidade. Então, a decisão foi selada. Ló reuniu sua família, seus servos e todos os seus rebanhos e iniciou a jornada em direção ao vale. A cada passo, ele se afastava de Abrão e se aproximava do brilho de Sodoma, armando suas tendas cada vez mais perto da cidade, atraído por sua órbita como um inseto pela luz.
Ele escolheu com os olhos, optando pelo paraíso visível e imediato. É fácil julgar a escolha de Ló à distância, mas quantos de nós, diante de uma oportunidade tão clara de melhorar de vida, não faríamos o mesmo? Ele escolheu o caminho que parecia mais seguro e lógico. Mas a história nos ensina repetidamente que a visão mais clara nem sempre revela o caminho mais seguro. A vida em Sodoma, para Ló, parecia ter valido a pena. Ele havia se tornado um cidadão respeitado. Sua família estava segura e sua riqueza crescia na cidade mais próspera da planície. Mas essa prosperidade tinha um preço e ele estava prestes a ser cobrado. O paraíso de Ló não era uma ilha isolada. Fazia parte de um complexo jogo de poder geopolítico da época. As 5 cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, eram vassalas de um rei muito mais poderoso do leste, chamado Quedorlaomer. Ser vassalo significava que eles eram obrigados a pagar tributos, ou seja, impostos pesados em forma de bens e riquezas para garantir a proteção do rei maior e evitar serem atacados por ele. Por 12 longos anos, eles pagaram essa taxa, enviando parte de sua fartura para um reino distante. No 13º ano, algo mudou. Cansados de ver sua riqueza ser drenada e talvez sentindo-se fortes o suficiente em sua própria prosperidade, os reis de Sodoma, Gomorra e das cidades vizinhas decidiram se rebelar. Eles pararam de pagar os tributos em um ato de desafio que ecoou por toda a região. Era uma aposta arriscada, uma declaração de independência que não passaria despercebida. A notícia da rebelião chegou aos ouvidos de Quedorlaomer, e sua resposta foi imediata e implacável. Ele não era um rei que tolerava desobediência. Junto com 3 outros reis aliados, ele marchou com um exército formidável em direção ao Vale do Jordão, não apenas para cobrar uma dívida, mas para esmagar a insurreição e fazer de exemplo para todos os outros povos dominados. A batalha foi um desastre para os reis da planície. O exército do leste era mais organizado, mais experiente e absolutamente brutal. No Vale de Sidim, um local cheio de poços de betume, que são como poças de piche natural, os exércitos locais foram completamente derrotados. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram em pânico, e suas cidades ficaram indefesas. Os soldados de Quedorlaomer saquearam tudo: comida, tesouros e, o mais valioso de tudo, pessoas. E no meio da confusão, do medo e da violência, Ló, o sobrinho de Abrão, que vivia pacificamente como um homem rico em Sodoma, foi levado cativo junto com toda a sua família e todos os seus bens. O paraíso que ele escolheu com tanto cuidado havia sido invadido pela dura realidade da política e da guerra. A escolha de Ló pela campina fértil foi baseada em sua segurança e riqueza aparentes. Mas foi justamente essa riqueza que atraiu a cobiça e, no fim, a violência. Aquele paraíso seguro era, na verdade, uma gaiola dourada, bonita por dentro, mas extremamente vulnerável ao mundo lá fora. A vitória dos reis do leste foi total. Com os exércitos de Sodoma e Gomorra derrotados e em fuga, as cidades da planície se tornaram um prêmio fácil. Os soldados de Quedorlaomer entraram sem resistência com a única missão de saquear. Eles levaram tudo de valor: os suprimentos de comida, os tesouros guardados nas casas dos ricos e, o mais cruel de tudo, as pessoas. No meio desse caos estava Ló. Ele não era um soldado, mas um morador que havia se integrado à elite da cidade. Sua casa, seus bens, tudo o que ele acumulou desde que escolheu o vale, foi pilhado. Pior do que isso, ele e toda a sua família foram arrancados de seu lar e forçados a se juntar a uma longa fila de cativos, destinados a uma vida de escravidão em uma terra distante. Para Ló, foi uma reviravolta brutal. O homem que deixou a vida nômade para trás, em busca de estabilidade e segurança, agora perdia tudo em um único dia. As muralhas de Sodoma, que pareciam tão protetoras, se mostraram inúteis. A riqueza que o atraiu para o vale foi exatamente o que o tornou um alvo valioso para os invasores. Esta foi a primeira grande rachadura em seu paraíso. A primeira sombra escura caindo sobre a campina ensolarada que ele tanto cobiçou. Esse sequestro não era o juízo final sobre a cidade, mas foi um presságio, um aviso terrível. A captura de Ló mostrou que a aparente segurança de Sodoma era uma ilusão. A cidade era como uma fruta bonita por fora, mas que já começava a apodrecer, atraindo predadores de longe. Aquele evento foi a primeira prova concreta de que a escolha de Ló, baseada na aparência e na conveniência, o havia colocado em um caminho perigoso e instável. É interessante notar como, às vezes, a vida nos dá um choque, um aviso severo para nos acordar. Ló seria resgatado dessa vez, como veremos, mas a grande questão que fica é se ele realmente entendeu a mensagem.
Quantas vezes recebemos sinais claros de que estamos no caminho errado, mas assim que o perigo imediato passa, voltamos para a mesma zona de conforto que quase nos destruiu. Enquanto a poeira da derrota e do saque baixava no Vale do Jordão, um homem conseguiu escapar. Ele correu por dias, ferido e exausto, atravessando colinas e vales até finalmente chegar aos Carvalhais de Manre, o lugar pacífico onde Abrão havia montado seu acampamento. A notícia que ele trouxe era devastadora. O exército do leste havia destruído as forças de Sodoma, saqueado a cidade e levado muitos cativos, incluindo Ló, o sobrinho de Abrão. Naquele momento, a reação de Abrão poderia ter sido de ressentimento. Ele poderia ter pensado que Ló estava apenas colhendo os frutos de sua escolha ambiciosa, de ter preferido a riqueza fácil do vale, a vida mais simples, ao lado do tio. Mas o que definiu Abrão naquele instante não foi o julgamento, mas a lealdade. O sangue falava mais alto que qualquer erro do passado. Ló era sua família, e isso era tudo o que importava. Sem hesitar, Abrão, o pastor pacífico, se transformou em um comandante militar. Ele reuniu sua força particular, 318 homens treinados, todos nascidos em sua casa. Isso é importante. Não eram mercenários contratados, mas servos leais, parte do seu próprio clã, que o viam como seu líder e protetor. A isso ele somou a força de seus aliados locais, os chefes Manre, Skol e Aner, que se juntaram a ele por respeito e aliança. Essa pequena tropa, minúscula em comparação ao exército vitorioso de Kedorlaomer, partiu em uma perseguição implacável. Eles marcharam por mais de 150 quilômetros para o norte, seguindo o rastro dos invasores até a região de Dan. E ali, sob o manto da escuridão, Abrão revelou seu lado estrategista. Em vez de um ataque frontal suicida, ele dividiu seus homens e lançou um ataque surpresa durante a noite. O resultado foi surpreendente. O poderoso exército dos 4 reis, complacente e relaxado após a vitória fácil, foi pego completamente de guarda baixa. O ataque rápido e coordenado gerou pânico e confusão, e os soldados que antes eram conquistadores agora fugiam em desordem. Abrão e seus homens os perseguiram, garantindo uma vitória completa. Ele recuperou tudo, os bens, as outras pessoas capturadas e, o mais importante, Ló e toda a sua família. Essa missão de resgate mostra um lado de Abrão que muitas vezes esquecemos. Ele não era apenas um homem de fé, mas também um chefe tribal poderoso e um líder decidido, e nos ensina algo muito humano sobre a lealdade. Às vezes, o maior ato de amor por alguém não é apenas apontar o caminho certo, mas estar disposto a entrar no caminho errado para trazê-lo de volta em segurança. O caminho de volta foi, sem dúvida, um misto de alívio e reflexão. Ló e sua família, que horas antes eram prisioneiros marchando para a escravidão, agora estavam livres, protegidos pela pequena mas valente força de seu parente, Abrão. Eles caminhavam ao lado de todos os bens e pessoas que haviam sido saqueados de Sodoma. A gratidão de Ló para com o tio devia ser imensa. Ele devia a Abrão não apenas suas posses, mas a própria vida. No retorno, ao chegarem no Vale de Savé, o rei de Sodoma, que havia conseguido escapar da batalha, veio ao encontro deles. A cena era carregada de significado. O rei, derrotado e humilhado, se apresentou a Abrão, o herói inesperado. Em um gesto de negociação, ele propôs que Abrão ficasse com todos os bens recuperados, os despojos de guerra, e lhe devolvesse apenas as pessoas. Era uma oferta que reconhecia o poder de Abrão e tentava salvar o que restava de seu povo. Mas Abrão, em um ato que demonstrou seu caráter, recusou a oferta. Ele fez um juramento de que não pegaria nada que pertencesse a Sodoma, nem mesmo um fio de linha ou a correia de uma sandália. Ele não queria que o rei de Sodoma pudesse dizer, um dia, que foi ele quem enriqueceu Abrão. Foi uma declaração pública e poderosa de que ele não queria ter nenhuma parte na riqueza ou na cultura daquela cidade. Ele estava traçando uma linha moral clara no chão. E ali, naquele exato momento, Ló teve a mais clara das oportunidades. Ele tinha sido resgatado de um desastre causado diretamente por sua decisão de viver em Sodoma. Ele viu seu tio, um homem de honra, rejeitar a riqueza daquele lugar. Era a chance perfeita para Ló reconhecer seu erro, agradecer a Abrão e dizer que voltaria a viver com ele, longe da influência corruptora da planície. A vida lhe ofereceu uma segunda chance, um caminho de volta. Mas a teimosia, ou talvez o apego, falou mais alto. Ló olhou para os seus bens recuperados, para sua posição social que o aguardava na cidade, para as raízes que ele já havia fincado ali. E, para o espanto de qualquer um que olhasse de fora, ele escolheu voltar. Ele se despediu de Abrão e conduziu sua família e seus rebanhos de volta para os portões de Sodoma. É difícil entender por que alguém, depois de um trauma tão grande,
escolheria voluntariamente voltar para o olho do furacão. Talvez o conforto da vida que ele conhecia fosse mais forte que o medo do perigo que ele acabara de experimentar. Ele ignorou o aviso mais claro que poderia ter recebido, e essa decisão selaria seu destino de uma forma que nem mesmo a guerra havia conseguido. O tempo passou desde o resgate dramático de Ló. Sodoma, recuperada da guerra, não aprendeu nenhuma lição. Pelo contrário, a cidade mergulhou ainda mais fundo em sua própria complacência, sentindo-se invencível. A riqueza voltou a fluir, o comércio prosperou, e a vida seguiu como se a beira do desastre nunca tivesse acontecido. Mas algo estava crescendo nas sombras daquela prosperidade. Não era um inimigo externo com exércitos e espadas, era um som, um clamor que subia da própria cidade. Naquela cultura antiga, o clamor era mais do que barulho. Era o grito dos oprimidos, o lamento dos injustiçados, o gemido silencioso dos que não tinham voz. Era o som da viúva sendo explorada, do órfão negligenciado, do estrangeiro humilhado e do pobre desprezado. Esse grito, segundo a tradição, havia se tornado tão alto e desesperado que chegou até os céus. A riqueza de Sodoma não gerava compaixão, mas uma arrogância cruel. A hospitalidade, que para Abrão era um dever sagrado, em Sodoma era vista como uma fraqueza. Um viajante perdido não era um convidado a ser acolhido, mas uma oportunidade para extorsão ou abuso. A justiça nos portões da cidade, onde Ló se sentava, havia se tornado uma farsa, disponível apenas para quem podia pagar. A sociedade havia se fechado em si mesma, em um ciclo de egoísmo e excessos. A abundância de pão e a tranquilidade que desfrutavam não os levaram a estender a mão aos necessitados, mas a se afundarem em seu próprio orgulho. O clamor que subia não era apenas sobre atos isolados de maldade, mas sobre um sistema social inteiro que se tornara podre em seu núcleo, uma cultura que celebrava a indiferença e a crueldade. Esse clamor contínuo representava um ponto de ruptura, um limite que havia sido ultrapassado. A narrativa conta que a gravidade da situação era tão extrema que exigia uma verificação direta. A decisão divina não foi de destruição imediata, mas de investigação. Era preciso descer e ver se o que se ouvia sobre Sodoma e Gomorra era, de fato, a realidade completa. A sentença ainda não estava selada, mas o julgamento havia começado. Uma sociedade não se corrompe da noite para o dia. É um processo lento, onde a empatia vai se desgastando e a injustiça se torna parte da paisagem, algo normal. O grito de Sodoma é, no fundo, a história de uma comunidade que se tornou surda ao sofrimento que ela mesma causava, um barulho que ficou tão alto que se tornou impossível de ser ignorado. Ao longo dos séculos, a história de Sodoma foi muitas vezes resumida a um único tipo de transgressão. Mas para entender a profundidade do que estava acontecendo ali, é preciso olhar além da superfície. O pecado capital da cidade não era um único ato, mas uma corrosão completa do caráter. Uma doença social que havia infectado cada aspecto da vida na planície. A raiz de tudo era a soberba, um orgulho nascido da própria fartura. Textos antigos, como os do profeta Ezequiel, descrevem o problema de forma clara. A transgressão de Sodoma foi seu orgulho, sua abundância de comida e sua próspera tranquilidade. Mas essa riqueza não se transformou em gratidão ou generosidade. Pelo contrário, eles não fortaleceram a mão do pobre e do necessitado. A prosperidade os tornou duros de coração. A partir desse orgulho, nasceu a transgressão mais visível, a completa violação da hospitalidade. No mundo antigo, onde viajar era perigoso e um forasteiro dependia da bondade de estranhos, a hospitalidade era um pilar da civilização, um dever sagrado. Em Sodoma, essa lei foi invertida. O estrangeiro não era um hóspede a ser protegido, mas um alvo a ser humilhado, explorado e agredido. A cidade se tornou uma armadilha para qualquer um que não pertencesse a ela. Esse comportamento não era apenas falta de educação. Era uma forma de violência institucionalizada, uma maneira de afirmar poder sobre os vulneráveis. O clamor que subia da cidade era o eco dessa crueldade sistêmica. Era o grito do viajante que foi enganado, do pobre que foi oprimido pela justiça comprada, da família que não encontrou ajuda. A sociedade sodomita havia perdido sua empatia, transformando a indiferença em virtude e a crueldade em passatempo. O que estava prestes a acontecer aos visitantes que se aproximavam da cidade seria a manifestação final e mais chocante dessa cultura. Não era um ato isolado, mas o ápice de um modo de vida, a expressão máxima de uma sociedade que encontrava prazer em profanar o que havia de mais sagrado na convivência humana, o respeito pelo outro. A verdadeira transgressão de Sodoma não era, portanto, apenas uma lista de maus atos.
era um estado de ser, uma falência moral completa. A tragédia de uma sociedade talvez não seja cometer erros, mas sim chegar a um ponto em que se esquece por que certos erros são fundamentalmente errados. O sol do meio-dia era implacável nas planícies de Manri, onde Abrão costumava se sentar à entrada de sua tenda, buscando a brisa que raramente vinha. Foi em um dia como esse que ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a uma certa distância. Para qualquer outra pessoa, poderiam ser apenas viajantes cansados. Para Abrão, eram convidados em potencial, uma oportunidade de praticar a hospitalidade, que para ele era um dever sagrado. Ele não hesitou um segundo. Correu ao encontro dos estranhos, curvou-se com o rosto no chão em um gesto de profundo respeito e insistiu que parassem para descansar sob a sombra de seus carvalhos. Ele ofereceu água para que lavassem os pés empoeirados da viagem e, sem esperar resposta, correu para organizar um verdadeiro banquete. Sua esposa, Sara, preparou pães frescos, enquanto Abrão escolheu um de seus melhores novilhos para ser assado. Ele o serviu pessoalmente, de pé, enquanto eles comiam. Essa cena de generosidade absoluta era o exato oposto da cultura de Sodoma. Enquanto os visitantes comiam, um deles fez uma promessa que parecia impossível. Dentro de 1 ano, ele voltaria, e Sara teria um filho. Sara, já idosa e ouvindo a conversa de dentro da tenda, riu em silêncio. A ideia era tão absurda, tão fora da realidade, que o riso foi sua única reação. Ela e Abrão já haviam passado muito da idade de ter filhos, mas a visita não era apenas sobre a promessa de uma nova vida. Depois da refeição, 2 dos visitantes seguiram viagem na direção de Sodoma. O terceiro permaneceu com Abrão e revelou o verdadeiro e terrível propósito daquela jornada. O clamor contra Sodoma e Gomorra havia se tornado grande demais, e o pecado delas pesado demais. Eles estavam a caminho para investigar, para ver com os próprios olhos se a realidade era tão ruim quanto os gritos de injustiça sugeriam. Abrão, o homem que acabara de receber a notícia mais feliz de sua vida, ficou paralisado diante da notícia mais devastadora. A sentença sobre a cidade onde seu sobrinho Ló havia escolhido viver estava prestes a ser decretada. A alegria pela promessa de um filho agora se misturava à angústia pelo destino de milhares de pessoas. É impressionante como, em uma única conversa sob a sombra de um carvalho, o destino pode apresentar suas 2 faces. De um lado, a promessa de uma vida que parecia impossível. Do outro, o anúncio de uma destruição que parecia inevitável. Diante da revelação terrível, Abrão não ficou paralisado pelo medo. O homem que havia enfrentado um exército para salvar seu sobrinho agora se preparava para uma batalha diferente. Uma batalha travada não com espadas, mas com palavras e com o peso de sua própria fé. Ele estava prestes a se tornar um advogado, intercedendo pela vida de uma cidade inteira. Ele se aproximou e, com uma coragem que misturava audácia e humildade, fez a pergunta que estava no centro de tudo. O juiz de toda a terra destruiria os justos junto com os culpados? Seria justo que pessoas inocentes pagassem pelo pecado dos outros? Era um argumento poderoso, que apelava não à misericórdia, mas ao próprio caráter da justiça divina. E assim começou uma das negociações mais incríveis da história. Abrão, de pé, ousou propor um acordo. E se houvesse 50 pessoas justas em Sodoma? A cidade seria poupada por causa delas? A resposta foi positiva. Mas a angústia de Abrão, pensando em seu sobrinho e na pequena chance de encontrar tantos justos, não o deixou parar. Com um respeito quase doloroso, ele continuou a negociar, a barganhar pela vida. E se faltassem 5 para os 50? E se fossem apenas 40? A cada nova proposta, Abrão se mostrava mais humilde, reconhecendo sua posição de um simples mortal, pó e cinza, ousando dialogar com o divino. Ele levou o número para 30, depois para 20, e a cada vez a condição era aceita. A cidade seria poupada se aquele pequeno número de justos fosse encontrado. Finalmente, com o coração na mão, ele fez sua última oferta. E se houvesse apenas 10? Apenas 10 pessoas de bom coração em meio a toda aquela corrupção seriam suficientes para salvar a todos? A resposta, mais uma vez, foi sim. O acordo foi selado. Por amor a 10 justos, Sodoma seria perdoada. Os visitantes partiram, deixando Abrão sozinho com a esperança frágil de que 10 pessoas pudessem ser encontradas em uma cidade inteira. Ele havia feito tudo o que podia. Agora, o destino de Sodoma não dependia mais de sua intercessão, mas do caráter dos homens que viviam lá. Aquele diálogo não foi apenas sobre salvar Ló, foi sobre o valor de uma única vida justa e sobre a ousadia de um homem que se recusou a aceitar um destino terrível sem lutar por ele. Nos faz pensar até onde vai a nossa coragem quando se trata de defender os outros,
mesmo quando a causa parece completamente perdida. Ao cair da tarde, os 2 visitantes que haviam se separado de Abrão chegaram aos portões de Sodoma. Naquela época, o portão da cidade não era apenas uma entrada, mas o coração da vida pública, o lugar onde se faziam negócios e se aplicava a justiça. E ali, sentado como de costume entre os líderes da cidade, estava Ló. No instante em que viu os 2 estrangeiros se aproximando, algo em Ló despertou. Talvez fosse a lembrança dos costumes de seu tio Abrão, ou talvez um instinto de proteção em uma cidade que ele sabia ser perigosa. Ele se levantou imediatamente, foi ao encontro deles e se prostrou com o rosto em terra, um gesto de respeito que já não existia naquelas ruas. Ele implorou para que os viajantes passassem a noite em sua casa, onde estariam seguros. Os homens, no entanto, recusaram a oferta. Eles disseram que passariam a noite na praça. Para Ló, essa resposta foi aterrorizante. Ele sabia melhor do que ninguém o que acontecia com forasteiros desprotegidos nas praças de Sodoma depois que o sol se punha. Passar a noite ao relento ali não era um ato de simplicidade, mas uma sentença de perigo iminente. Mas Ló não aceitou a recusa. Ele insistiu com tanta força, com tanta preocupação genuína em seu rosto, que os visitantes finalmente cederam. A sua persistência não era apenas educação, era um ato desesperado para protegê-los da cultura cruel que ele mesmo havia escolhido como lar. Ele os conduziu por ruas que já escureciam até sua casa, um refúgio de decência em meio a uma cidade indiferente. Dentro de casa, Ló lhes ofereceu uma refeição e lhes deu um lugar para descansar. Por um breve momento, a lei sagrada da hospitalidade estava sendo cumprida em Sodoma. Um homem justo, vivendo em um lugar injusto, estava fazendo a coisa certa. Ele havia conseguido colocar seus convidados em segurança, protegidos por suas paredes. Mas em uma cidade como Sodoma, um ato de bondade não passa despercebido. Ele atrai a atenção. E a chegada de 2 estrangeiros bem apessoados, acolhidos por um de seus cidadãos, não demoraria a se tornar o centro das atenções daquela noite. Aquele gesto de decência, o único foco de luz na cidade, estava prestes a atrair para si toda a escuridão ao redor. O gesto de hospitalidade de Ló, dentro dos muros de Sodoma, era uma anomalia, uma fagulha de luz, em uma escuridão quase completa. Ao levar os 2 viajantes para sua casa, ele estava agindo contra a correnteza, movido por uma decência que ele aprendeu há muito tempo. Nos acampamentos de seu tio Abrão, aquele era um resquício de um mundo de honra e respeito que Sodoma havia esquecido. Dentro de sua casa, Ló cumpriu o ritual sagrado da hospitalidade à risca. Ele mandou preparar pães asmos, um tipo de pão sem fermento, rápido de fazer, e lhes serviu uma refeição. Naquele momento, ele criou uma pequena ilha de segurança, um santuário protegido pelas leis da hospitalidade que ele, como anfitrião, tinha o dever de defender com a própria vida, se necessário. Seus convidados estavam, por enquanto, a salvo. Mas a notícia correu rápido pelas ruas estreitas e sinuosas de Sodoma. A chegada de 2 estrangeiros não era um evento comum, e o fato de terem sido acolhidos por Ló despertou a curiosidade e a malícia da cidade. Antes mesmo que os visitantes pudessem se deitar para descansar, a tranquilidade da casa foi quebrada por um barulho que vinha de fora. Um barulho que crescia, se tornando uma multidão. Não era um pequeno grupo de desordeiros. Eram os homens da cidade, todos eles, do mais jovem ao mais velho, cercando a casa de Ló. Eles não vieram dar as boas-vindas. Vieram para profanar o gesto de bondade, para transformar a hospitalidade em um espetáculo de humilhação. A casa de Ló, que deveria ser um refúgio, havia se tornado o epicentro da depravação da cidade. A única luz acesa na escuridão havia atraído todos os predadores noturnos. Aquele momento foi a prova final que os visitantes precisavam. O clamor contra Sodoma não era um exagero. A podridão não estava escondida em becos escuros. Ela estava ali, à luz das tochas, cercando a casa de um homem justo, exigindo o direito de violar seus convidados. A cidade inteira estava unida, não em comunidade, mas em crueldade. É um pensamento assustador que um único ato de bondade possa provocar tanta raiva. Isso nos mostra que o problema de Sodoma não era a ausência de pessoas boas, mas a intolerância ativa contra a própria bondade. A virtude naquele lugar não era apenas ignorada, era caçada. A tranquilidade dentro da casa de Ló foi terrivelmente breve. Antes mesmo que seus hóspedes pudessem se deitar, o silêncio da noite foi quebrado por um tumulto crescente. O som começou como um murmúrio distante, mas rapidamente se transformou nos gritos de uma multidão que cercava a casa, com suas tochas pintando as paredes com sombras agitadas e ameaçadoras. Não era um pequeno grupo de baderneiros. Eram os homens da cidade, todos eles, desde os mais jovens até os mais velhos, unidos em um único propósito.
Eles não vieram dar as boas-vindas, vieram exigir que Ló entregasse seus convidados. A intenção deles era clara e brutal. Queriam violar e humilhar os dois estrangeiros. Era a prova viva e pulsante de que o clamor de injustiça não era um exagero. A cidade inteira estava ali, pronta para transformar a hospitalidade em um espetáculo de crueldade. Em pânico, Ló saiu para a escuridão, fechando a porta atrás de si para proteger os homens que estavam sob seu teto. Ele tentou apelar para a sanidade da multidão, implorando para que não cometessem tamanha maldade. E então, em um ato de desespero que mostra o quão quebrado aquele mundo estava, ele fez uma oferta terrível. Ofereceu suas 2 filhas, que ainda eram virgens, para que a multidão fizesse com elas o que quisesse, desde que deixassem seus hóspedes em paz. Para a nossa sensibilidade, a proposta é monstruosa. Mas no código de honra daquele tempo e lugar, o dever de um anfitrião para com seu convidado era absoluto, muitas vezes considerado mais sagrado do que os próprios laços familiares. A oferta de Ló não era um ato de maldade, mas o reflexo de um homem encurralado, tentando cumprir a maior de suas obrigações em uma sociedade sem regras. Mas a multidão não queria um substituto. Eles riram de Ló, chamando-o de estrangeiro, um forasteiro que agora queria posar de juiz. A fúria deles se voltou contra o próprio Ló e eles avançaram para arrombar a porta. Aquele momento foi o ponto sem retorno. A cidade inteira, unida em sua perversidade, provou que não havia mais salvação. A barganha de Abrão por 10 justos havia falhado espetacularmente. A questão agora não era mais se a cidade seria punida, mas se alguém conseguiria escapar daquela loucura. A maldade não estava apenas batendo a porta, estava prestes a derrubá-la. A honra de um anfitrião, no mundo antigo, era uma lei não escrita, mais forte que qualquer muralha. Para Ló, preso entre a fúria da multidão do lado de fora e a segurança de seus convidados do lado de dentro, essa lei estava prestes a ser testada da forma mais brutal e definitiva. O dever de proteger quem está sob seu teto era absoluto. Desesperado, ele saiu para a escuridão, fechando a porta atrás de si como um escudo frágil. Ele tentou argumentar, apelar para um senso de decência que claramente já não existia naquelas ruas. E então, em um ato que para nós soa incompreensível, ele fez uma proposta terrível. Ofereceu suas próprias filhas à fúria da multidão, em troca da segurança dos homens que estavam sob sua proteção. Essa oferta chocante não nasce de uma falta de amor paterno, mas de um código de honra distorcido e levado ao extremo. Naquela cultura, o dever para com um hóspede era a responsabilidade mais sagrada de um homem, e falhar em protegê-lo era a maior das desonras. Ló estava disposto a sacrificar sua própria família para cumprir a única lei que ainda parecia ter algum valor para ele. Mas a multidão de Sodoma não buscava apenas satisfazer um desejo. Eles buscavam a humilhação. Eles zombaram de Ló, o estrangeiro que vivia entre eles, e agora se atrevia a ditar regras. A rejeição da oferta foi o desprezo final. Eles não queriam uma troca, queriam destruir a própria noção de santuário e proteção que a casa de Ló representava. Eles queriam provar que em Sodoma nenhuma lei, nenhuma honra, nenhuma bondade estava a salvo. A fúria deles, antes focada nos visitantes, agora se voltou contra o próprio Ló. Eles avançaram, pressionando contra a porta com a intenção de arrombá-la e tomar à força não apenas os convidados, mas o anfitrião também. A violação da honra estava completa. A cidade inteira estava, naquele momento, atacando o último e mais sagrado pilar da civilização. A lei da hospitalidade é, em sua essência, o reconhecimento da humanidade no outro, especialmente no estranho e no vulnerável. Naquela noite, a multidão de Sodoma não estava apenas atacando 2 homens ou a casa de Ló. Eles estavam declarando guerra a essa ideia fundamental, tentando extinguir o último pilar de decência que restava na cidade. E é quando uma sociedade se volta ativamente contra a bondade que seu destino se torna inevitável. A porta da casa de Ló era a fronteira final entre a ordem e o caos. Do lado de fora, o rugido de uma multidão faminta por violência. Do lado de dentro, 2 hóspedes sob sua proteção e a honra de um homem prestes a ser testada até o seu limite. A noite havia se transformado em um cerco e Ló era o único defensor de seu pequeno santuário. Em um ato de coragem ou de puro desespero, ele abriu a porta e se colocou diante da fúria da cidade, implorando para que não cometessem tamanha perversidade. E então, encurralado, ele fez uma proposta que ecoa através dos milênios como um dos momentos mais perturbadores dessa história. Ele ofereceu suas 2 filhas virgens à multidão. Ele pediu que fizessem com elas o que quisessem, contanto que não tocassem nos homens que estavam sob a proteção de seu teto. Para entender essa atitude chocante, precisamos lembrar que, no mundo antigo,
A lei da hospitalidade era uma das obrigações mais sagradas. Proteger um convidado, um estrangeiro, era um dever inegociável, uma questão de honra pessoal que se sobrepunha a quase tudo. A oferta de Ló, por mais monstruosa que soe aos nossos ouvidos, foi a escolha de um homem desesperado, tentando cumprir a única lei que ainda fazia sentido para ele em uma cidade sem lei. Ele estava tentando trocar um dever sagrado por outro, em uma tentativa trágica de salvar alguma aparência de honra. Mas a multidão não queria suas filhas. A recusa deles foi imediata e cheia de escárnio. O objetivo não era apenas a satisfação de um desejo cruel, mas a humilhação completa de Ló e a aniquilação do próprio conceito de santuário. Eles zombaram dele, lembrando-o de que ele era apenas um estrangeiro que agora queria ditar as regras. A perversidade deles era mais profunda. Eles queriam provar que, em Sodoma, nem mesmo o ato mais desesperado de um pai poderia proteger a decência. A oferta de Ló nos deixa desconfortáveis, e é para deixar mesmo. Ela é o retrato de um homem tentando aplicar as regras de um mundo civilizado em meio à barbárie. E nos mostra, de forma brutal, que quando uma sociedade decide abandonar toda a sua humanidade, não restam mais escolhas boas, apenas níveis diferentes de tragédia e desespero. A porta de madeira era a única coisa que separava Ló e seus convidados da fúria cega de uma cidade inteira. A multidão, zombando da oferta desesperada de Ló, avançava com a intenção de arrombar a entrada e tomar à força não apenas os visitantes, mas também o anfitrião que ousou protegê-los. A violência estava a um instante de explodir. Mas, no exato momento em que a porta começou a ceder sob a pressão, a dinâmica de poder mudou em um piscar de olhos. Os dois visitantes, que até então pareciam homens comuns, agiram com uma velocidade sobrenatural. Eles estenderam as mãos, puxaram um Ló atordoado para dentro da segurança da casa e fecharam a porta com uma força definitiva. O caos ficou do lado de fora, por enquanto. E então, o primeiro ato de juízo se manifestou. Os visitantes não precisaram de armas ou de barricadas. Eles feriram a multidão com uma cegueira repentina e total. A narrativa descreve isso como um brilho ofuscante, uma luz que roubou a visão de todos os homens que cercavam a casa, do mais jovem ao mais velho. A escuridão da noite foi substituída por uma escuridão ainda mais profunda, a que vem de dentro dos próprios olhos. O que se seguiu foi a prova final da incorrigibilidade de Sodoma. Mesmo cegos, os homens não se dispersaram. Sua maldade era tão arraigada que eles não recuaram em dor ou medo. Em vez disso, eles continuaram sua busca, agora de forma patética e desesperadora. Eles se esgotaram tentando encontrar a porta, tateando as paredes, tropeçando uns nos outros, perdidos em uma confusão que eles mesmos criaram. Sua intenção violenta permaneceu, mesmo quando seus corpos se tornaram inúteis. Dentro da casa, o silêncio deve ter sido ensurdecedor. Ló finalmente entendeu. Seus convidados não eram meros viajantes. Eram mensageiros de um poder muito além de sua compreensão. A cegueira lá fora era apenas uma amostra. Uma pequena demonstração do poder destrutivo que estava prestes a ser liberado sobre toda a planície. A cegueira física que atingiu os homens de Sodoma foi apenas a manifestação externa de uma cegueira que já consumia suas almas. Eles já estavam perdidos na escuridão moral há muito tempo. Naquela noite, eles apenas começaram a tatear no escuro que eles mesmos escolheram para viver. Silence, C-H-E-C-K-I-N-G, N-E-W, C-O-N-T-E-N-T, A-N-D-S-T-I-L-E, G-U-I-D-L-I-N-S, N-I-T-I-A-T-I-N-G, N-A-R-A-T-I-V-I, Q-O-N-S-T-R-U-C-T-I-O-N. Dentro da casa, a realidade atingiu Ló com a força de um trovão. Seus hóspedes não eram homens comuns. O milagre da cegueira que os protegeu revelou a verdadeira natureza deles. O tempo para dúvidas havia acabado. O julgamento estava em andamento. Com a multidão do lado de fora tateando inutilmente na escuridão, os visitantes se voltaram para Ló com uma urgência mortal. A pergunta deles foi direta. Você tem mais alguém nesta cidade? Filhos, filhas, genros, qualquer parente? A ordem era para reunir todos eles e tirá-los daquele lugar imediatamente. Não havia mais tempo para negociação ou ponderação. A cidade estava condenada. Os mensageiros explicaram que o clamor contra Sodoma havia se tornado tão insuportável, tão pesado, que eles foram enviados para destruí-la completamente. A sentença estava decretada. Não haveria mais avisos, não haveria mais chances. A missão deles agora era de resgate, mas um resgate rápido e sem hesitação. A salvação dependia da obediência imediata. Imagine o desespero de Ló. Ele correu para a casa de seus futuros genros, os homens que estavam prometidos em casamento às suas filhas.
Ele tentou explicar a situação, o perigo iminente. Ele os exortou a fugir, a deixar tudo para trás porque a cidade inteira seria obliterada. Mas eles não acreditaram. Olharam para Ló como se ele estivesse louco, como se contasse uma piada de mau gosto. A prosperidade e a estabilidade de Sodoma eram tão concretas para eles que a ideia de uma destruição repentina era simplesmente ridícula. Ló voltou para casa derrotado. A mesma cegueira que afligia a multidão lá fora de uma forma diferente também consumia sua própria família. Eles estavam tão acostumados com a vida em Sodoma, tão integrados em sua cultura e segurança aparentes, que eram incapazes de enxergar o perigo que estava estampado na urgência de Ló. Eles escolheram a zombaria em vez da salvação. A ordem de fuga era clara: corra por sua vida. Era um comando para abandonar tudo: casa, bens, status social, tudo o que Ló tinha construído desde que escolheu o vale. Mas é incrivelmente difícil deixar para trás o mundo que conhecemos, mesmo quando ele está prestes a desmoronar sobre nossas cabeças. A hesitação, nesse momento, não era apenas um sinal de fraqueza, era um perigo mortal. O céu no leste começava a clarear, anunciando o fim daquela noite de terror e o início do dia do juízo. A ordem para fugir havia sido dada de forma clara e inequívoca. Mas dentro da casa de Ló, o movimento era lento, pesado. O choque da noite anterior ainda paralisava a família, mas havia algo mais profundo em ação: a hesitação. Ló demorava. Sua esposa e filhas, apesar do medo, também não se apressavam. Sodoma, com toda a sua podridão, era o lar deles. Era ali que estavam seus bens, suas amizades, sua rotina, o status social que Ló havia conquistado. Abandonar tudo isso em uma única noite, com base na palavra de dois estranhos, mesmo depois do milagre que presenciaram. Era uma decisão quase impossível de processar. Deixar a cidade para trás significava admitir que a escolha de Ló, feita tantos anos antes ao olhar para a campina verdejante, havia sido um erro catastrófico. Significava abandonar o conforto material pelo qual ele havia, talvez, comprometido seus valores. O apego a um mundo, mesmo um que está prestes a desabar, é uma das forças mais poderosas e irracionais que existem. A urgência dos mensageiros contrastava dolorosamente com a lentidão da família. A cada minuto que passava, o perigo se tornava mais iminente. Finalmente, vendo que as palavras não eram suficientes para quebrar a inércia, os anjos agiram. Num ato de misericórdia impaciente, eles pegaram Ló, sua esposa e suas duas filhas pela mão e, literalmente, os arrancaram de dentro da cidade. Eles não foram conduzidos para fora. Foram arrastados para a salvação. Uma vez do lado de fora dos portões, com o sol nascendo no horizonte, a instrução final foi dada, ainda mais urgente. Fuja por sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas para que você não morra. A salvação tinha regras claras, e a principal delas era romper completamente com o passado. É fascinante e assustador pensar como podemos ficar apegados ao que nos destrói. A família de Ló precisou ser fisicamente removida do perigo que eles próprios não conseguiam abandonar. Quantas vezes em nossas vidas a gente se apega a um lugar, a um relacionamento ou a um hábito que está nos consumindo, simplesmente porque é o mundo que conhecemos? O sol nascia no horizonte, mas a luz do dia lutava contra uma escuridão que vinha de trás. A ordem dos mensageiros ainda ecoava em seus ouvidos, tão clara quanto a fumaça que começava a subir da planície. Corram por suas vidas. Não olhem para trás. Ló e suas duas filhas corriam desesperadamente com o som da destruição crescendo a cada passo. Enquanto fugiam, o ar se encheu com o barulho de um trovão contínuo e o cheiro forte de enxofre. Era o som de uma civilização inteira sendo apagada do mapa. Ló e suas filhas mantinham os olhos fixos nas montanhas, o refúgio prometido, o único futuro possível. Mas a mulher de Ló não conseguiu. Sua corrida se tornou mais lenta, seu coração dividido entre a urgência da fuga e o peso do que estava deixando para trás. Sodoma, apesar de toda a sua maldade, tinha sido seu lar. Lá estavam suas amizades, sua casa, sua posição social, a vida que ela conhecia. Aquele mundo, por mais corrupto que fosse, era o único que ela tinha. Deixar tudo para trás de forma tão abrupta, sem um último adeus, era mais do que ela podia suportar. E então, ela cometeu o erro fatal. Desobedecendo a ordem direta, ela parou e olhou para trás. O olhar dela não foi um simples ato de curiosidade para ver o espetáculo da destruição. Foi um gesto de saudade, um ato do coração. Foi a prova de que, embora seu corpo estivesse fugindo, sua alma ainda pertencia à cidade condenada. Ela olhou para o seu passado, e esse passado a consumiu.
No instante em que seu rosto se virou, a consequência foi imediata e terrível. Seu corpo parou de se mover, enrijecendo no meio da planície. A vida se esvaiu e ela se transformou em uma estátua de sal, um monumento branco e silencioso à beira do caminho. Ló e suas filhas, impulsionados pelo puro terror, não puderam parar por ela. Tiveram que continuar correndo, deixando para trás a esposa e mãe, congelada para sempre em seu ato final de apego. A imagem da mulher de Ló se tornou um poderoso símbolo ao longo da história. Ela nos lembra de forma trágica que, às vezes, para nos salvarmos, precisamos abandonar completamente o que nos faz mal. Olhar para trás, para um passado que nos destrói, pode nos paralisar e nos impedir de alcançar a segurança que está logo à nossa frente. A fuga era um borrão de pânico e poeira. O ar pesado com o cheiro de enxofre e o som contínuo da destruição atrás deles empurravam a pequena família para a frente. A ordem havia sido clara. Não olhe para trás. Era uma regra de sobrevivência, um mandamento para focar unicamente no futuro, nas montanhas que prometiam segurança. Ló e suas filhas corriam, com os olhos fixos no horizonte. Mas a mulher de Ló não conseguiu. Seu corpo corria para a frente, mas seu coração estava preso na cidade em chamas. Olhar para trás não foi um ato de simples curiosidade, foi um ato de saudade, um último e desesperado apego a tudo o que ela conhecia. Sua casa, seus vizinhos, a rotina de uma vida inteira, tudo estava sendo consumido pelo fogo e enxofre. Aquele olhar foi uma despedida que ela não conseguiu evitar. No instante em que ela se virou, desobedecendo a única condição para sua salvação, seu destino foi selado. A vida se esvaiu de seu corpo, que se enrijeceu e se transformou em uma coluna de sal. Ali, na planície devastada, ela se tornou um monumento branco e silencioso, uma estátua congelada no tempo, eternamente olhando para a cidade que amava e que a destruiu. A estátua de sal se tornou um dos símbolos mais duradouros e assustadores dessa história. Ela não representa apenas a punição pela desobediência a uma ordem divina. Ela simboliza algo muito mais profundo e humano, a força paralisante do apego a um passado tóxico. A mulher de Ló foi salva fisicamente, mas sua alma ainda estava presa às ruas de Sodoma. Ela não conseguiu se libertar. Ló e suas filhas tiveram que continuar, deixando para trás não apenas uma cidade em ruínas, mas também a esposa e mãe, agora um marco silencioso em uma paisagem de morte. A estátua ficou ali como um aviso para todos que passassem. Um lembrete de que, para abraçar um novo começo, é preciso ter a coragem de virar as costas completamente para o que nos prende, para o que nos consome. É uma reflexão dura. Quantas vezes nosso passado, mesmo o mais doloroso, nos chama de volta com uma força irresistível? A estátua de sal nos lembra que esse chamado pode ser uma armadilha fatal. Às vezes, a única forma de verdadeiramente sobreviver é nunca, jamais, olhar para trás. O sol acabara de nascer quando Ló entrou em Zoar, a pequena cidade que lhe serviu de refúgio. Foi nesse exato momento que a promessa de destruição se cumpriu. A manhã, que deveria trazer luz e vida para a planície do Jordão, trouxe, em vez disso, um fim apocalíptico. O céu não se abriu em chuva, mas em uma tempestade de fogo e enxofre que desabou sobre Sodoma e Gomorra. Não foi uma destruição seletiva, foi uma aniquilação total. O fogo consumiu as casas, as muralhas, os mercados. O enxofre, caindo como uma chuva incandescente, envenenou o ar e a terra. A planície inteira, aquele vale exuberante que um dia pareceu um jardim divino aos olhos de Ló, foi completamente subvertida. O verde se transformou em cinza, a água dos rios ferveu e evaporou, e a terra fértil foi queimada até se tornar estéril. A destruição varreu não apenas as cidades, mas tudo o que vivia na planície. Todos os moradores, aqueles que zombaram de Ló, que o ameaçaram na noite anterior, e aqueles que simplesmente viviam suas vidas indiferentes à corrupção, foram consumidos. E com eles, foi-se também tudo o que brotava do solo. A paisagem inteira foi reescrita pela fúria daquele juízo. Longe dali, nas colinas de Manre, Abrão levantou-se de madrugada. Ele caminhou até o lugar alto onde, no dia anterior, ele havia ficado de pé, negociando fervorosamente pela vida daquelas cidades. Ele olhou na direção de Sodoma, esperando talvez ver o sol da manhã iluminando o vale. Mas o que ele viu foi uma cena de desolação absoluta. Uma fumaça densa e escura subia da planície, como a fumaça de uma fornalha gigantesca. Era a prova visual e incontestável de que seu apelo havia sido em vão. Não havia 10 justos, não havia 5. O clamor da cidade havia sido respondido, e a sentença executada. Ele ficou ali, observando o funeral de uma região inteira, um testemunho silencioso do fim de um mundo. A terra guardaria para sempre a cicatriz daquele dia.
A planície, antes um símbolo de vida e prosperidade, se tornaria um lembrete sombrio de que há consequências para um caminho de arrogância e crueldade, e que às vezes a destruição é tão completa que a única coisa que resta é a fumaça subindo aos céus. O que aconteceu naquela manhã não foi uma batalha ou um desastre natural comum. Foi uma subversão completa da ordem das coisas. O céu, que normalmente envia a chuva que nutre a vida, tornou-se o agente da aniquilação. Uma chuva de fogo e enxofre incandescente desceu sobre toda a planície em um ato de juízo final e absoluto. As cidades de Sodoma e Gomorra, orgulhosas e ricas, foram o epicentro de uma tempestade cósmica. O fogo não apenas queimava, ele derretia, consumindo as muralhas, as casas e os mercados. O enxofre, caindo como uma chuva letal, envenenava a terra e sufocava o ar, transformando o vale fértil em um cenário de inferno. A destruição foi rápida, impessoal e total. A aniquilação não se limitou às construções. Ela varreu tudo o que vivia, os habitantes, os animais e até a vegetação que fazia daquele vale um oásis. A planície inteira, que havia sido a escolha óbvia e lógica de Ló, foi completamente apagada do mapa. O paraíso, que ele cobiçou com os olhos, se tornou um deserto de cinzas e morte, um testemunho mudo de uma civilização que implodiu sob o peso de sua própria crueldade. Enquanto a fumaça subia, Ló e suas filhas se apressavam para a segurança de uma pequena cidade, salvos por um fio. Mas o juízo não era apenas para eles, era para o mundo. De longe, das colinas, Abrão assistia ao horror. A fumaça que ele via subindo era a confirmação de seus piores medos, a prova de que sua barganha fervorosa não encontrou o mínimo de justiça necessário para salvar aquele lugar. Aquele fim abrasador não foi apenas uma punição, foi o resultado final e inevitável de uma cultura que havia se tornado inimiga da bondade. A terra, tão fértil e generosa, que deveria ter produzido gratidão, produziu apenas arrogância e opressão. E no fim, a própria terra foi purgada. A história da aniquilação total de Sodoma e Gomorra serve como um lembrete sombrio. Não é apenas sobre um castigo divino, mas sobre o colapso de uma sociedade que perdeu sua alma. Quando a empatia morre e a crueldade se torna a norma, o fim, de uma forma ou de outra, é sempre uma questão de tempo. O sol mal havia nascido, e o ar da manhã ainda estava frio nas colinas de Manre. Mas Abrão não conseguiu descansar. A conversa da véspera, aquela negociação fervorosa e desesperada pela vida de Sodoma, pesava em sua mente. Ele precisava ver. Precisava saber qual tinha sido o desfecho daquela noite. Com o coração apertado, ele se levantou e caminhou até o ponto exato onde, no dia anterior, ele havia se postado diante de seu visitante divino. Era o mesmo lugar de onde ele havia feito seus apelos, diminuindo o número de justos de 50 para 10, em uma última e frágil tentativa de salvar a cidade. Ele parou ali, em silêncio, e olhou para o leste, na direção da planície. A visão que o encontrou foi desoladora. Onde antes havia um vale verde e próspero, agora só havia uma imensa coluna de fumaça escura. A fumaça subia da terra como o vapor de uma fornalha gigantesca, densa e oleosa, cobrindo o céu da manhã com um véu de morte. Não havia mais cidades, nem campos, nem vida. Apenas a evidência silenciosa de uma aniquilação total. Aquela fumaça era a resposta. A resposta para a sua intercessão, para a sua angústia, para a sua esperança. A barganha havia falhado. Não porque a misericórdia fosse pouca, mas porque a justiça não encontrou o mínimo para se firmar. Não havia 10 justos em Sodoma. A fumaça no horizonte era o testemunho mudo do fim de um mundo, o juízo que ele tanto tentou evitar, mas que a própria cidade tornou inevitável. Ali, de pé, sozinho, Abrão não era apenas um espectador. Ele era a única testemunha que compreendia a magnitude do que havia acontecido. Ele viu o início da jornada de Ló, a escolha pelo vale fértil, e agora via o seu fim trágico, consumido pela própria terra que ele tanto cobiçou. A jornada de seu sobrinho, que começou com uma visão de paraíso, terminava com a visão de um inferno de cinzas. É difícil imaginar o que se passa no coração de um homem ao testemunhar a consequência de um juízo que ele mesmo tentou impedir. Não é um sentimento de vitória ou de "eu avisei". É a dor silenciosa de ver o inevitável acontecer. A tristeza profunda de saber que a destruição foi a única saída para uma corrupção que não tinha mais cura. A tempestade de fogo e enxofre havia passado. O barulho ensurdecedor da destruição deu lugar a um silêncio profundo e antinatural.
A fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando uma paisagem que era a negação de tudo o que existia antes. A manhã não trouxe a vida de volta, apenas expôs a escala da morte. O Vale do Jordão, antes um tapete verde e exuberante que fora comparado ao Jardim do Éden, agora era um deserto de sal e cinzas. O chão estava rachado e coberto por uma camada de betume e enxofre. Onde havia rios e pastagens, agora só existia uma desolação fumegante. Aquela terra, que um dia foi o símbolo da promessa de uma vida fácil, havia se tornado um monumento permanente à ruína, uma paisagem que até hoje carrega o nome de Mar Morto. Ló e suas 2 filhas, os únicos sobreviventes daquele inferno, olhavam para o que restou de seu mundo. Eles estavam vivos, mas haviam perdido tudo: esposa, mãe, futuros genros, amigos, casa e todos os seus bens. O pequeno refúgio de Zoar já não lhes trazia conforto. O medo os consumia. Eles abandonaram a cidade e foram morar em uma caverna isolada nas montanhas, trocando uma civilização corrupta por uma solidão absoluta. De sua nova e precária casa, a visão era de um mundo morto. Eles eram os últimos vestígios de uma realidade que desapareceu em uma única manhã. A escolha que os levou àquele vale, uma escolha por riqueza e conforto, terminou em uma caverna escura, com um horizonte de deserto e a memória de gritos e fogo. A sobrevivência deles foi tingida com o mais profundo tom de tragédia. O silêncio, após a tempestade, é, muitas vezes, a parte mais assustadora da história. A terra não se recuperou. Ela permaneceu como uma cicatriz, um lembrete físico de que as consequências de uma sociedade podem ser tão profundas, a ponto de envenenar o próprio solo. O paraíso perdido de Ló nos mostra que a beleza de um lugar não significa nada se as pessoas que vivem nele esqueceram como ser humanas. A segurança física não significava paz de espírito. Ló e suas 2 filhas haviam escapado da chuva de fogo, encontrando um refúgio temporário na pequena cidade de Zoar. Mas o trauma daquela manhã era uma ferida aberta, e o medo que sentiam era maior do que as muralhas da cidade. Ló temia ficar ali, talvez por achar que a destruição pudesse se espalhar, ou talvez porque a proximidade com a civilização, por menor que fosse, era um lembrete doloroso de tudo o que ele havia perdido. Então, ele tomou uma decisão drástica. Abandonou a segurança de Zoar e subiu com suas filhas para as montanhas, buscando o isolamento completo. Eles encontraram abrigo em uma caverna. Aquele homem, que um dia escolheu as planícies férteis e a agitação de uma cidade rica, agora se via reduzido a viver em um buraco escuro na rocha, com uma vista para um mundo que não existia mais. O isolamento na caverna era absoluto. O silêncio era quebrado apenas pelo vento e pelas memórias aterrorizantes da destruição. Eles eram náufragos em uma terra morta. Olhando da entrada da caverna, eles viam apenas a planície devastada, um deserto de cinzas onde antes havia vida. Na mente deles, traumatizada e isolada, uma ideia terrível começou a tomar forma. Eles eram os únicos sobreviventes. Acreditavam que toda a humanidade havia sido varrida da face da terra. Para as filhas de Ló, essa crença era devastadora. Elas haviam perdido a mãe, os noivos, os amigos. Agora, na solidão daquela montanha, elas viam o fim de sua própria linhagem. Seu pai estava envelhecendo e não havia mais nenhum homem no mundo para que pudessem se casar e ter filhos. A família, a descendência, o futuro, tudo parecia ter morrido junto com Sodoma. A sobrevivência delas parecia, naquele momento, um beco sem saída. É nesse ponto que o desespero humano atinge seu nível mais profundo. Quando o mundo como você o conhece acaba e você se vê completamente só, as regras da antiga vida parecem não se aplicar mais. O medo e a solidão começaram a plantar na mente das filhas de Ló uma ideia desesperada, um plano que nasceria da convicção de que elas precisavam, a qualquer custo, garantir que a vida continuasse. E essa decisão mudaria a história de sua família para sempre. Na escuridão daquela caverna, o silêncio era preenchido não apenas pelo eco do vento, mas por um desespero que crescia a cada dia. Isoladas do mundo, as filhas de Ló chegaram a uma conclusão terrível e, para elas, lógica, baseada na fumaça e na desolação que viam da montanha. A humanidade tinha acabado. Elas e seu pai eram os únicos sobreviventes. Essa crença as colocou diante de um dilema existencial. Seu pai estava envelhecendo e não havia mais nenhum homem na Terra para que elas pudessem se casar e dar continuidade à raça humana. A linhagem delas, o futuro, tudo parecia destinado a morrer ali, naquela rocha fria. Foi nesse solo de medo e solidão que a filha mais velha concebeu um plano radical, um ato que quebraria um dos tabus mais profundos, mas que, em sua mente, era a única forma de preservar a vida.
Ela propôs à irmã mais nova que elas dessem vinho ao pai, até que ele ficasse bêbado, perdendo a consciência. Então, elas se deitariam com ele para engravidar e, assim, garantir que a descendência de sua família não se extinguisse. Era um plano nascido da mais sombria necessidade, uma solução extrema para um problema que parecia o fim do mundo. Na primeira noite, elas executaram o plano. Deram vinho a Ló, e ele bebeu até não saber mais de si. A filha mais velha, então, deitou-se com ele. A narrativa é clara. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na noite seguinte, o ritual se repetiu, desta vez com a filha mais nova. Mais uma vez, Ló, imerso em seu sono alcoólico, não teve consciência de nada. O plano desesperado funcionou. Ambas as filhas engravidaram do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou de Moabe, que se tornou o patriarca do povo moabita. A mais nova também teve um filho, chamado Ben-Ami, que deu origem ao povo amonita. 2 nações inteiras nasceram daquele ato de desespero em uma caverna. É uma história que nos deixa profundamente desconfortáveis. Mas ela nos força a pensar sobre o que o trauma e o isolamento podem fazer com a mente humana. O legado sombrio das filhas de Ló não nasceu da perversidade, mas de um lugar ainda mais assustador. O ponto em que o instinto de sobrevivência apaga todas as outras regras, e a esperança se transforma em um ato transgressor. No silêncio daquela caverna nas montanhas, o plano desesperado das filhas de Ló se tornou uma realidade biológica. Elas não estavam mais sozinhas. Ambas carregavam em seus ventres o resultado de um ato nascido do trauma e da crença de que o mundo, como o conheciam, havia acabado. A sobrevivência para elas tinha exigido a quebra do maior dos tabus. A primeira a dar à luz foi a filha mais velha. Ela teve um menino e o nomeou Moabe. Esse nome se tornaria mais do que a identidade de uma criança. Seria a identidade de um povo. A tradição bíblica diz que dele descenderam os Moabitas, uma nação que, por séculos, habitaria as terras a leste do Mar Morto, uma região vizinha à Terra Prometida aos descendentes de Abrão. Pouco tempo depois, a filha mais nova também teve seu filho. Ela o chamou de Ben-Ami, um nome que pode ser traduzido como filho do meu povo ou filho do meu parente. Dele se originaram os Amonitas, outro povo poderoso que se estabeleceria na mesma região e que, ao longo da história, teria uma relação complexa e muitas vezes hostil com os israelitas. Assim, da escuridão e do isolamento de uma caverna, 2 nações foram geradas. Sua origem, no entanto, nunca seria esquecida. Ela não foi um ato de criação heróico, mas um ato de sobrevivência manchado pela tragédia e pela vergonha. A história do nascimento de Moabe e Amon é o capítulo final e melancólico da jornada de Ló. A escolha que ele fez, tantos anos antes, em busca de prosperidade, o levou não apenas à perda de tudo o que tinha, mas a um legado familiar que começou em um ato de desespero. É impressionante como as consequências de uma única decisão podem ecoar por gerações. A destruição de Sodoma não terminou com o fogo e o enxofre. Ela continuou na mente dos sobreviventes, moldando suas ações de uma forma que eles nunca poderiam ter imaginado. A origem desses 2 povos nos lembra que, às vezes, a tragédia não é o fim da história. É apenas um começo sombrio para uma história totalmente nova. A história da destruição de Sodoma não termina com o fogo, nem com a fumaça no horizonte. O capítulo final e mais triste foi escrito em uma caverna escura, com o nascimento de 2 crianças, Moabe e Amon. A jornada de Ló, que começou com a visão de um paraíso verdejante, terminou com um legado nascido do desespero e da vergonha. A semente de Sodoma não foi completamente queimada pelo fogo. Uma parte dela sobreviveu, não nas ruínas, mas na mente e na alma dos que escaparam. As filhas de Ló, criadas em uma cidade onde as regras morais haviam sido dissolvidas, agiram da única maneira que conheciam diante do apocalipse que acreditavam ter testemunhado. Em vez de esperar ou confiar, elas tomaram o controle de uma forma que ecoava a cultura de autosserviço e transgressão de Sodoma. O ato delas não foi apenas sobre a sobrevivência da raça humana. Foi a consequência direta de uma vida inteira imersa em um ambiente onde o certo e o errado se tornaram perigosamente flexíveis. A ruína de Sodoma não foi apenas física, foi uma ruína moral que contaminou seus únicos sobreviventes, levando-os a perpetuar um ciclo de transgressão para garantir um futuro. E esse futuro teria ecos profundos. As 2 nações que nasceram daquele ato, os Moabitas e os Amonitas, se tornariam vizinhos e, muitas vezes, adversários amargos dos descendentes de Abrão. A separação inicial entre Ló e seu tio, feita para manter a paz, acabou gerando um conflito que duraria séculos.
A escolha de Ló pelo caminho aparentemente mais fácil e próspero acabou criando um legado de dor e rivalidade. A destruição de uma cidade é um evento visível e dramático. Mas a verdadeira ruína, a mais duradoura, é aquela que não podemos ver. É o trauma que se passa de geração em geração. São as escolhas feitas a partir do medo e da falta de esperança. Ló escapou do fogo, mas não conseguiu escapar das consequências de ter escolhido viver tão perto dele. Sua história é o lembrete final de que o que plantamos, para o bem ou para o mal, sempre encontra um jeito de crescer no futuro. As histórias, às vezes, deixam marcas que vão além das páginas de um livro. Elas se gravam na própria terra, transformando a paisagem em um testemunho silencioso. É exatamente isso que aconteceu com a planície do Jordão. O lugar que um dia foi um oásis verdejante, hoje carrega um nome que diz tudo: Mar Morto. Ele não é um mar como os outros. É o ponto mais baixo da superfície terrestre e um dos corpos de água mais salgados do mundo. A concentração de sal é tão extrema que a vida, como a conhecemos, é impossível ali. Não há peixes, não há algas, não há plantas em suas margens. É um lugar de uma beleza estéril e desoladora, um espelho de água que reflete o céu, mas que não sustenta nenhuma vida. O que é fascinante é como a geologia moderna parece ecoar os detalhes da antiga narrativa. A região do Mar Morto é rica em betume, uma espécie de piche natural que brota do solo, e em depósitos de enxofre. Arqueólogos e geólogos já encontraram bolas de enxofre puro na área, algo extremamente raro. A própria localização, no Vale da Fenda do Jordão, é uma zona de intensa atividade sísmica, onde placas tectônicas se encontram. Com base nisso, muitos cientistas hoje acreditam que a destruição de Sodoma e Gomorra pode ter sido um evento natural catastrófico, desencadeado por um grande terremoto. Esse terremoto poderia ter liberado bolsões de gás metano e outros gases inflamáveis do subsolo. Ao entrarem em contato com o ar, esses gases teriam se inflamado, criando uma tempestade de fogo que, por sua vez, teria lançado para o céu os depósitos de betume e enxofre, que então caíram sobre as cidades como uma chuva ardente. A descrição de fogo e enxofre caindo dos céus deixa de ser puramente mítica e ganha uma terrível plausibilidade geológica. A catástrofe teria alterado permanentemente a paisagem, afundando o vale e criando as condições de salinidade extrema que vemos hoje. Seja qual for a explicação que você prefira, um ato divino de juízo ou uma catástrofe natural de proporções bíblicas, o resultado é o mesmo. O Mar Morto permanece ali, um testemunho físico e duradouro. Um lugar onde a terra mesma parece contar a história de um paraíso que foi perdido em uma única e terrível manhã. Por milênios, a história de Sodoma e Gomorra foi contada ao redor de fogueiras e em textos sagrados. Mas será que ela existe apenas nas palavras? Ou será que em algum lugar, sob as areias do tempo, ainda existem vestígios físicos dessas cidades lendárias? Essa pergunta tem movido arqueólogos e exploradores por gerações. A busca por Sodoma e Gomorra é um dos maiores desafios da arqueologia bíblica. A própria narrativa fala de uma aniquilação total, uma destruição que alterou a geografia do lugar. Se as cidades foram submersas pelo avanço do Mar Morto ou completamente pulverizadas pela catástrofe, encontrar qualquer coisa seria quase um milagre. Mesmo assim, a busca nunca parou. Nas últimas décadas, as atenções se voltaram para um local na Jordânia chamado Tal el-Hammam. É uma ruína imensa de uma cidade da Idade do Bronze, que foi, de fato, uma das maiores e mais importantes da região, exatamente na época em que a história de Abrão e Ló teria acontecido. O que os arqueólogos encontraram lá é impressionante. Eles descobriram uma camada escura, com cerca de 1,5 metro de espessura, que indica uma destruição súbita e violenta. Dentro dessa camada, encontraram cacos de cerâmica que foram derretidos e transformados em vidro, esqueletos humanos desarticulados e sinais de um evento de calor tão extremo, tão instantâneo, que não pode ser explicado por uma guerra ou um incêndio comum. A teoria que alguns pesquisadores propõem é de um evento de impacto cósmico. Eles sugerem que um meteoro pode ter explodido na atmosfera, logo acima da cidade, em um evento semelhante ao que aconteceu em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Uma explosão assim explicaria o calor extremo, a onda de choque devastadora e a chuva de partículas incandescentes que poderiam ser interpretadas pelos povos antigos, como fogo e enxofre caindo dos céus. Claro, a identificação de Tal el-Hammam com Sodoma é muito debatida. Muitos outros arqueólogos são céticos, e a prova definitiva ainda não existe, mas a busca continua. No fundo,
Essa procura não é apenas sobre encontrar pedras e ruínas. É sobre a nossa necessidade de tocar o passado, de encontrar um elo físico com as histórias que nos formaram. Se as cidades perdidas serão um dia encontradas ou não, o poder de sua lenda, um aviso sobre arrogância e autodestruição, já se provou real e eterno. Em meio ao caos da fuga, com a ordem de correr para as montanhas ecoando em seus ouvidos, o desespero de Ló atingiu seu ponto mais alto. As montanhas pareciam um refúgio distante e hostil. Ele olhou para o lado e viu uma cidade pequena, próxima, e o medo o consumiu. Ele não achava que teria forças para chegar tão longe. Então, em um último e desesperado ato de negociação, ele se voltou para os mensageiros. Ele implorou para que o deixassem fugir para aquela pequena cidade, argumentando que, por ser tão insignificante, certamente não faria diferença no grande plano da destruição. Era um pedido nascido do puro terror, da exaustão de um homem que havia perdido tudo em uma única noite. E, em um ato de surpreendente misericórdia, o pedido foi aceito. A pequena cidade, que antes se chamava Bela, foi poupada por causa daquele apelo. A condição era que Ló e sua família chegassem lá antes que a destruição começasse. Aquele pequeno ponto no mapa se tornou a chave para o início do juízo. O céu esperaria que Ló estivesse a salvo dentro de seus muros. Por isso, a cidade ganhou um novo nome, Zoar, que significa pequena ou insignificante. Ló e suas filhas correram com o que restava de suas forças. Eles entraram pelos portões de Zoar no exato momento em que o sol nascia, e foi então que o céu atrás deles se abriu em fogo e enxofre. A pequena aldeia se tornou uma ilha de vida cercada por um oceano de morte. Um único lugar na planície que escapou da aniquilação, não por sua própria justiça, mas por causa do pedido de um homem aterrorizado. A história de Zoar é um detalhe fascinante no meio de uma catástrofe de proporções épicas. Ela é um pequeno oásis de misericórdia em um deserto de juízo. A cidade foi salva não porque merecia, mas porque alguém pediu por ela. E o mais irônico de tudo é que, mesmo tendo encontrado segurança ali, o medo de Ló era tão grande que ele logo abandonaria Zoar para se esconder em uma caverna. Isso nos mostra algo muito humano sobre o trauma. Às vezes, mesmo quando recebemos a salvação que pedimos, o medo que carregamos dentro de nós é tão grande que não conseguimos mais acreditar na segurança. O refúgio externo não consegue curar a paisagem de terror que se instalou em nossa alma. Zoar deveria ser o fim do pesadelo, o porto seguro conquistado por uma súplica desesperada. A cidade foi poupada, e Ló e suas filhas estavam, em teoria, a salvo. Mas para um homem que havia testemunhado o céu desabar em fogo, a segurança havia se tornado um conceito abstrato, uma ideia em que ele não conseguia mais acreditar. As muralhas da cidade o protegiam do deserto de cinzas lá fora, mas não podiam protegê-lo do deserto que havia se instalado em sua alma. Cada rosto estranho nas ruas de Zoar era uma potencial ameaça, um eco da multidão que cercou sua casa em Sodoma. A proximidade daquela pequena cidade com a região devastada era um lembrete constante da catástrofe. O ar ainda carregava a memória do enxofre. O medo de Ló era maior que sua gratidão. Ele não conseguia se livrar da sensação de que a destruição poderia, de alguma forma, alcançá-lo ali. A confiança na humanidade e na estabilidade do mundo havia sido quebrada de forma irremediável. O refúgio que ele mesmo implorou se tornou em sua mente uma nova prisão, uma sala de espera para o próximo horror. Então, ele tomou a decisão que selaria o ato final de sua tragédia. Ele abandonou a cidade que foi salva por sua causa. Juntou suas 2 filhas e subiu para as montanhas, trocando a civilização, por menor que fosse, pela solidão absoluta de uma caverna. O homem que um dia trocou a vida nômade pelas luzes da cidade, agora fugia de qualquer vestígio de sociedade, buscando refúgio na escuridão da terra. Aquele ato não foi de coragem, mas de puro pavor. Ao se isolar do mundo, Ló criou as condições perfeitas para o último e mais sombrio capítulo de sua história. A caverna o protegeria de inimigos imaginários, mas o deixaria completamente vulnerável ao desespero que crescia dentro de sua própria família. É uma lição dura sobre o trauma. Às vezes, a ameaça real passa, mas o medo se torna nosso companheiro permanente, ditando nossas escolhas e nos empurrando para lugares ainda mais escuros. Ló fugiu da cidade salva, provando que o pior tipo de prisão não é a que tem muros, mas aquela que carregamos dentro de nós. A história de Sodoma e Gomorra não terminou quando a fumaça se dissipou no horizonte. Na verdade, foi naquele exato momento que sua história mais duradoura começou. A destruição daquelas cidades se tornou mais do que um evento. Transformou-se no maior de todos os alertas, um ponto de referência para juízo e consequência que ecoaria por toda a Bíblia e por milênios.
A partir daquele dia, sempre que um profeta, homens que eram vistos como porta-vozes de Deus para o povo, queria dar um exemplo do pior destino possível, ele usava o nome de Sodoma. Profetas como Isaías e Jeremias compararam a corrupção de Jerusalém à de Sodoma, não apenas para chocar, mas para dizer: vejam o que acontece quando a injustiça, a arrogância e a opressão se tornam a lei da terra. O caminho de vocês leva ao mesmo fim. O legado de Sodoma não era apenas sobre fogo e enxofre. Era sobre a razão pela qual o fogo veio. Era um lembrete constante de que uma sociedade que se fecha em seu próprio orgulho, que despreza o estrangeiro e que ignora o clamor do pobre, está construindo sua própria ruína. A história se tornou o diagnóstico de uma doença social, com um prognóstico fatal. Essa memória foi tão forte que atravessou os séculos e chegou até o Novo Testamento. O próprio Jesus usou Sodoma como exemplo. E, curiosamente, quando ele o fez, a ênfase não estava apenas nos pecados que hoje mais associamos à cidade. Ele disse que, no dia do juízo, haveria mais tolerância para a terra de Sodoma do que para as cidades que rejeitassem seus mensageiros e sua mensagem de acolhimento. A transgressão imperdoável nesse contexto era a falta de hospitalidade, a recusa em ouvir. O nome Sodoma se tornou, assim, um sinônimo de um colapso moral completo. E a imagem da mulher de Ló, a estátua de sal, virou um alerta paralelo sobre a dificuldade de abandonar um mundo corrupto, mesmo quando a salvação está logo à frente, esperando por nós. É por isso que essa história sobrevive com tanta força. Ela não é apenas um conto de destruição, é um espelho que cada geração é forçada a olhar. Ela nos pergunta: como estamos tratando os mais vulneráveis? Estamos construindo uma sociedade de acolhimento ou de arrogância? No fim, o legado de Sodoma é um aviso atemporal de que toda civilização é julgada, em última instância, pela sua humanidade. Quando pensamos na história de Sodoma, uma imagem específica geralmente vem à mente, uma interpretação que se tornou dominante ao longo dos séculos. Mas se olharmos para a maneira como a própria Bíblia relembrou essa história ao longo do tempo, encontramos um retrato muito mais complexo e talvez ainda mais perturbador. Logo após a destruição, quando os profetas de Israel queriam alertar seu povo, o diagnóstico deles sobre Sodoma era surpreendentemente focado na injustiça social. O profeta Ezequiel, por exemplo, foi direto ao ponto. Ele disse que o pecado de Sodoma foi este: orgulho, fartura de comida e uma vida de tranquilidade despreocupada. Mas essa prosperidade não os levou a ajudar os pobres e necessitados. A riqueza não gerou compaixão, mas arrogância e indiferença. Essa era a raiz de tudo. A partir dessa indiferença nascia a crueldade, a opressão e a famosa falta de hospitalidade, que era a violação de um dever sagrado. Para os primeiros profetas, o colapso de Sodoma foi, antes de tudo, um colapso social. Com o passar dos séculos, outras camadas de interpretação foram adicionadas. Escritores do Novo Testamento, como os apóstolos Pedro e Judas, ampliaram o foco. Eles falaram da sensualidade desenfreada e de seguir desejos contrários à natureza, adicionando uma dimensão de imoralidade pessoal e sexual à já existente condenação social. A imagem do pecado de Sodoma se tornou mais abrangente, incluindo tanto a falha em cuidar do próximo quanto a entrega a excessos individuais. Mas é fascinante ver como o próprio Jesus abordou o assunto. Quando ele usou Sodoma como um exemplo, sua ênfase muitas vezes voltava para a questão original da hospitalidade. Ele alertou as cidades que, se não acolhessem seus mensageiros, seu destino seria pior que o de Sodoma. O pecado no seu ensinamento era a rejeição, o ato de fechar a porta para o forasteiro e para a mensagem que ele trazia. Então, qual foi a verdadeira transgressão da cidade? A resposta parece ser: todas elas interligadas. A história não nos apresenta um único erro, mas um colapso sistêmico. Começa com o orgulho nascido da riqueza, que leva à indiferença, que se transforma em injustiça social, que abre as portas para a crueldade e a perversidade. O legado de Sodoma não é um alerta sobre um único ato, mas sobre uma sociedade que, em todas as frentes, esqueceu o que significava cuidar uns dos outros. Poucas histórias têm o poder de se transformar em uma única palavra. Sodoma é uma delas. A narrativa de sua destruição deixou de ser apenas um conto antigo e se tornou um conceito, um rótulo que atravessou os séculos carregando um peso imenso. E com o tempo, o significado desse rótulo foi sendo moldado e, muitas vezes, distorcido. Como vimos, os primeiros a relembrarem a história, como os profetas bíblicos, focavam no colapso social. O orgulho, a arrogância, a indiferença com os pobres e a falta de hospitalidade.
Mas, com o passar dos séculos, especialmente na Idade Média, a complexa história da queda de uma cidade inteira foi sendo simplificada, focando cada vez mais em um único aspecto: a imoralidade sexual. Foi nesse período que a própria palavra sodomia foi criada, ligando para sempre o nome da cidade a um tipo específico de comportamento, que passou a ser visto como o pecado principal, a razão de todo o resto. A rica e trágica história de uma sociedade que se tornou inimiga da bondade foi reduzida a uma única dimensão. E ao fazer isso, a história se tornou uma ferramenta. Uma vez que o pecado de Sodoma foi redefinido de forma tão restrita, ele se transformou em uma arma de propaganda poderosa. Tornou-se um rótulo fácil de aplicar, usado para condenar e marginalizar indivíduos e grupos que não se encaixavam nas normas sociais e religiosas da época. Apontar o dedo e acusar alguém do pecado de Sodoma era uma forma de desumanizar, de dizer que aquela pessoa era tão corrupta quanto os habitantes da cidade destruída, merecendo, portanto, um destino semelhante. O nome de uma cidade em ruínas se tornou uma arma verbal, usada em sermões, em leis e no discurso público para policiar o comportamento e justificar a perseguição. A fumaça que Abrão viu no horizonte se transformou em uma nuvem de condenação que pairou sobre a cultura ocidental por séculos. É um fenômeno fascinante e assustador. Uma narrativa complexa sobre o colapso moral de toda uma comunidade foi destilada em uma única acusação, que por sua vez foi usada para justificar mais injustiça. Isso nos faz pensar sobre o poder das histórias e dos rótulos e como é perigoso quando paramos de olhar para a complexidade de um problema e o reduzimos a uma única palavra para atacar o outro. É curioso pensar que a palavra que se tornou a marca registrada de Sodoma, na verdade, não existe no texto original que conta sua história. O termo sodomia é uma invenção posterior, um rótulo criado séculos mais tarde para descrever e categorizar um tipo específico de comportamento. A história de como o nome de uma cidade se transformou em uma palavra de condenação é, em si, uma jornada fascinante. Como vimos, as primeiras interpretações da história, feitas pelos próprios profetas bíblicos, focavam em um colapso social: orgulho, riqueza que não era compartilhada, opressão dos pobres e, acima de tudo, a brutal falta de hospitalidade. A transgressão era um problema da comunidade inteira. Mas, com o passar do tempo, especialmente a partir do século XI, teólogos e pensadores começaram a isolar um único aspecto da narrativa: a tentativa de violência sexual contra os visitantes divinos. Foi a partir daí que o termo sodomia foi cunhado. E ao fazer isso, algo muito poderoso aconteceu. A história complexa de uma sociedade que apodreceu por dentro foi reduzida a um único ato. O nome de um lugar se transformou em uma categoria de pecado, um rótulo que podia ser facilmente aplicado a pessoas. Tornou-se uma forma de classificar e, consequentemente, de marginalizar. Esse novo rótulo se espalhou rapidamente, tornando-se uma ferramenta incrivelmente eficaz nas mãos de autoridades religiosas e seculares. Era mais fácil condenar alguém com uma única palavra do que explicar a complexa teia de falhas morais de uma cidade inteira. A palavra sodomia virou uma arma para policiar o comportamento, justificar leis punitivas e reforçar uma moralidade estrita, muitas vezes apagando completamente a dimensão de justiça social da história original. Dessa forma, a lembrança de Sodoma foi sequestrada. O aviso sobre os perigos da arrogância e da indiferença social foi ofuscado por uma obsessão com o comportamento individual. A cidade, que caiu por se fechar para o estranho, ironicamente deu origem a um termo usado para criar ainda mais estranhos e excluídos dentro da sociedade. Isso nos mostra o imenso poder das palavras. A forma como contamos uma história pode mudar completamente seu significado e seu impacto. Ao transformar o nome de uma cidade em um rótulo, perdemos a nuance, a complexidade e, talvez, a lição mais importante de todas. A imagem de uma chuva de fogo e enxofre caindo dos céus é uma das mais violentas de toda a Bíblia. À primeira vista, parece um ato de pura fúria, uma aniquilação total e implacável. Uma cidade inteira, com todos os seus habitantes, apagada do mapa como se nunca tivesse existido. Mas por trás dessa visão de destruição, existe uma pergunta que ecoa através dos séculos. O que aconteceu em Sodoma foi apenas aniquilação, ou foi, de alguma forma, uma terrível purificação? A ideia de aniquilação faz sentido quando lembramos da negociação desesperada de Abrão. O acordo era que, se houvesse um mínimo de justiça, 10 pessoas justas, a cidade seria poupada. A falha em encontrar esse número sugeria que a sociedade estava podre em seu núcleo, um câncer moral que não podia mais ser curado por meios normais. A noite do cerco à casa de Ló
quando a cidade inteira se uniu em crueldade, foi a prova final. Da perspectiva de uma justiça implacável, a única solução era remover o mal pela raiz, de forma definitiva. Mas existe outra forma de olhar para isso. A narrativa não diz apenas que as pessoas foram destruídas. Ela diz que a terra inteira foi subvertida. A planície fértil se transformou em um deserto salgado onde nada mais cresce, o Mar Morto. Isso sugere um ato de purificação. Imagine uma terra tão contaminada pela arrogância e pela injustiça que a própria natureza parecia doente. Nesse sentido, o fogo não seria apenas um castigo, mas um agente de limpeza, esterilizando o solo para que aquela corrupção específica nunca mais pudesse brotar ali. A aniquilação foi o método, a purificação, talvez, o objetivo final. A destruição dos habitantes foi a consequência imediata de suas escolhas, mas a transformação da paisagem em um lugar estéril foi a consequência duradoura. Um lembrete permanente e físico de que a Terra pode carregar as cicatrizes da maldade humana por gerações. A justiça, nesse caso, não olhou apenas para o presente, mas também para o futuro, garantindo que aquele tipo específico de veneno social não se espalhasse. Essa história nos força a confrontar uma ideia desconfortável. Pode um ato de destruição absoluta ter um propósito que vai além da simples punição? E o que diz sobre nós quando uma sociedade se torna tão tóxica que a única solução parece ser zerar o tabuleiro, queimando tudo para começar de novo? É uma pergunta que nos assombra, porque no fundo ela não é apenas sobre uma cidade antiga, é sobre os limites da justiça e da misericórdia. Quando olhamos para trás para a história de Sodoma e Gomorra, é fácil se perder no espetáculo do fogo e do enxofre. É uma imagem poderosa, quase cinematográfica. Mas se pararmos para ouvir o que a história realmente nos diz, percebemos que a lição mais profunda não está na destruição, mas nas razões que levaram a ela. A tragédia começou com uma escolha simples, feita com os olhos. Ló olhou para uma planície verde e próspera e viu um futuro de riqueza e conforto. E quem de nós não faria o mesmo? Mas a lição de Sodoma é, em parte, sobre o paradoxo da prosperidade. A abundância que deveria gerar gratidão e generosidade, ali, gerou arrogância. A segurança que deveria promover o acolhimento, ali, gerou o desprezo pelo forasteiro. A queda da cidade não foi por causa de um único erro, mas por um colapso em cadeia. Foi o resultado de uma cultura que se tornou surda ao clamor dos oprimidos e cega à sua própria crueldade. A falta de hospitalidade que culminou no cerco à casa de Ló não foi a causa. Foi o sintoma final de uma doença que já havia consumido a alma da cidade. Uma sociedade que ataca ativamente a bondade já assinou sua própria sentença. E no meio dessa grande tragédia, vemos pequenos dramas humanos que são, talvez, os mais universais de todos. Vemos a negociação desesperada de Abrão, um homem tentando encontrar um pingo de justiça para salvar o todo. Vemos a hesitação da mulher de Ló, um retrato do perigo de se apegar a um passado tóxico, mesmo quando ele está em chamas. E vemos a atitude sombria das filhas de Ló, uma prova de como o trauma pode nos levar a quebrar tudo em que acreditamos para simplesmente sobreviver. No fim das contas, a história de Sodoma não é apenas sobre um castigo divino que caiu do céu, é sobre um padrão de colapso social que nasce aqui na Terra. Ela nos deixa com perguntas que continuam tão relevantes hoje quanto há 4.000 anos. Como uma sociedade trata seus membros mais vulneráveis? Como respondemos ao estranho que bate à nossa porta? A prosperidade nos torna mais generosos ou mais egoístas? A resposta a essas perguntas, no fim, é o que determina se uma comunidade constrói um jardim duradouro ou um deserto de cinzas à espera de uma tempestade.